E é uma honra estar aqui. Podemos começar, você acha, Ana? Meninas, vocês têm gente para chegar, assim, convidados que vocês gostariam de aguardar? Não. Eu tenho só minha amiga que participou da pesquisa, mas acho que a gente pode ir conversando, ela pega... Ela te avisou que está chegando, se quiser aguardar um minuto. Não, na verdade não consegui. Ela falou que viria, mas não consegui falar com ela. Então acho que podemos começar e aí ela entra. Tá. Bom, acho que é só dar um mapeamento do ritual aqui, né, nessa noite. Nós vamos ter uma apresentação desse coletivo, que se fez um exercício permanente do coletivo, né? Buscando realmente fazer um trabalho coletivo sem perder, acho que o nome do Instituto é esse, né? A singularidade. Ou seja, encontrar o caminho da voz, da embocadura de cada uma delas, né? Acho que esse foi um exercício permanente epistemológico mesmo, que acho que a gente se debruçou e elas se debruçaram como ninguém. Então a gente vai ter essa apresentação, depois a gente escuta a Fran, né? Porque vai ser a grande contribuição para a gente. Acho que eu estou muito na expectativa de conhecê-la mais, que você é uma figura que já existe para mim, né? Pela narrativa dos outros. Então é lindo quando a gente encontra a pessoa assim, né? Na presença de alguém que a gente já admira sem conhecer. Depois elas podem, enfim, responder ou trazer, né, questões que elas acham pertinentes a partir da fala da Fran. A gente pode abrir uma conversa, acho que sempre é bonito isso, né? Quem está aqui na sala, quiser manifestar alguma coisa. Eu acho que esse é um momento, eu sempre considerei esse momento como comemoração, que é a ideia grega da commemória, né? Memorar e esquecer mais dessa travessia aqui, né? Então, eu acho que é bem bonito ter a festa como fundo da nossa... Por fim, eu vou pedir 2 minutos de palavra só para ponderar aqui um pouco a trajetória. Muito agradecido, bem-vindo a todas e todos que estão aqui, a todos que estão aqui nessa sala, que a gente não está vendo todo mundo, mas se sintam abraçados e que seja uma noite de muito conhecimento e estamos precisando tanto nesse momento histórico do mundo, né? Que a gente possa trazer palavras que ampliem a nossa consciência e afirmem a nossa... Eu acho que é mais essa semana que eu tenho que entregar esse negócio aí, né? É isso. Vou pedir para as pessoas fecharem os microfones para não alterar. Infelizmente, a gente não escuta só a respiração das pessoas, seria lindo, né? A gente escuta todo o ambiente externo, né? E isso atrapalha um pouco o andamento do trabalho. Então é isso, bem-vindas e bora lá. Bom, Ana, quer falar agora ou você prefere falar para o fim? Acho que abriu. Eu achei que você fez a vez, né, de iniciar o trabalho. Eu acho que está iniciado. Vamos começar? Aí no final você fala um pouco? Acho que era importante, né? Claro. Tá bom, bora lá. Oi, gente, boa noite. Antes da gente começar, a gente gostaria só de se apresentar rapidinho, para que todos os participantes, tem muitos convidados de todas nós, então, para que vocês nos conheçam, minimamente pela janelinha do vídeo. Então, muito prazer, eu sou Ana Ventura, sou formada em artes visuais, bacharel licenciada, e sou arte educadora, tanto para educação formal quanto não formal. Boa noite a todos, eu sou Ana Luísa, eu sou formada em artes visuais também, eu sou ilustradora há alguns anos e educadora também. Boa noite, meu nome é Bárbara, também sou formada em artes visuais, também sou arte educadora, trabalhei algum tempo em exposição, em museu, hoje eu trabalho com ensino formal. Oi, boa noite, eu sou a Karina, sou educadora há mais de 20 anos e eu trago as linguagens artísticas comigo como um facilitador da aprendizagem na sala de aula e construção de relações. Boa noite, pessoal, eu sou a Mari Pionório, eu sou professora de educação infantil pela Rede Municipal de São Paulo, arte educadora e poeta. E vou começar a falar um pouquinho da nossa apresentação, da nossa pesquisa. Antes da gente começar a comentar especificamente mais sobre o desenvolvimento dessa pesquisa,
é legal a gente voltar um pouquinho atrás e frisar que nós, enquanto grupo, nós, no decorrer do curso, nos aproximamos muito por termos similaridades, né? Uma semelhança na maneira de olhar o mundo, né? Nós sempre manifestamos as nossas inquietações frente a injustiças sociais, frente a questões de problematizações em relação a preconceitos de qualquer tipo, e sempre verdadeiramente libertadora e efetiva nesse sentido, né? Todas nós somos arte educadoras. E além disso, sobretudo também, sempre nos demonstramos um desejo de combater fortemente o machismo que está enraizado em nossa sociedade. Então, a partir daí, dessas convicções e dessas formas de olhar o mundo muito parecidas, né, dessas nossas indignações semelhantes, nós começamos a pensar o nosso TCC. E desde então nós tínhamos um desejo de experienciar momentos de trocas e de escuta com diversos femininos por meio da arte. Nesse sentido, surgiu a oportunidade de nós conhecermos o CRD, que é o Centro de Referência à Diversidade, que fica ali na República, no centro de São Paulo, que é um local de acolhimento, de atendimento à população LGBT+, que nós conhecemos através da Isabela Félix, que é uma amiga da Bárbara, e que, sabendo pela Bárbara dessas nossas intenções iniciais aí da pesquisa, ela se mostrou muito interessada, ela se mostrou muito aberta, inclusive nos convidou para que a gente pudesse ir lá pessoalmente, em grupo, conhecer o local e ela contar um pouquinho aí das ações que eles desenvolvem, do histórico, que é um local com uma função social importantíssima. E quando nós fomos lá, a partir dessa visita, a gente começou a pensar e elaborar ações que pudessem ser realizadas coletivamente com as pessoas que frequentavam lá o CRD, com um enfoque, nós teríamos um enfoque para o olhar, né, para esses diversos femininos. Nós chegamos a pensar um encontro de acolhimento, chegamos a pensar numa sequência de oficinas artísticas, que cada qual ficaria responsável por uma linguagem artística, né? Porém, como vocês sabem, chegou a pandemia, né? Um momento histórico e um momento nunca antes vivido por nós, pegou a todas as pessoas de surpresa e não foi possível nós realizarmos esse planejamento porque nós tivemos que entrar em quarentena, em isolamento social, tudo começou a ser fechado, né, no mês de março, então não foi possível a gente seguir com esse plano. A partir daí, a gente também, um pouco antes da quarentena oficial, já tínhamos comentado com o Juliano, né, nosso orientador, sobre as nossas intenções no CRD. E quando o Juliano escutou essas nossas intenções, ele propôs 2 exercícios que foram fundamentais para o desenrolar da nossa pesquisa. Que primeiro foi que nós realizássemos uma narrativa pessoal, ou seja, um resgate aí pessoal do que é ser mulher para cada uma de nós, levando em conta as nossas singularidades, as nossas pluralidades, as nossas diversas facetas, né, dentro da sociedade. E, além disso, ele propôs que a gente trocasse, né? Então, quando a gente começou a ler os relatos umas das outras, nós percebemos o quanto nós tínhamos em comum, apesar de sermos mulheres muito diferentes, e o quanto as nossas singularidades, pluralidades juntas fortaleciam o nosso coletivo. Além disso, nós percebemos o quanto o quanto nós passamos por situações de machismos desde a nossa infância, passando pela adolescência, chegando à vida adulta, né, em seus diferentes níveis, né. Paralelo a isso, Juliano também pediu, como segundo exercício, que nós lêssemos um livro em comum, uma leitura comum, que chama Caliban e a Bruxa, Mulher, Corpo e Acumulação Primitiva, da Silvia Federici. E esse livro, de forma bem sucinta, ele vai falar sobre a questão do genocídio histórico da mulher, de transição do feudalismo para o capitalismo e como o capitalismo corroborou para que o sistema patriarcal se tornasse muito mais violento e muito mais opressor, o quanto essas mulheres foram perseguidas e sofreram uma verdadeira barbárie.
juntando todos esses dois processos, esse processo de nós olharmos para nós enquanto mulheres e trocarmos esses relatos, junto com a leitura em comum, né, do livro da Silvia Federici, e que nós percebemos o quanto esse processo histórico reverbera até hoje, o quanto há reflexos na nossa sociedade até hoje, nós entramos num processo de decidir que caminhos nós iríamos tomar. E aí, mais uma vez, o Juliano, nosso orientador, entrou ali como provocador, e ele colocou a seguinte questão para nós: vocês podem se inserir nesse contexto e trabalhar com o que tem agora, mesmo não sabendo o que virá, né, o que vai acontecer nesse momento, nesse contexto pandêmico, e com tudo que está acontecendo no nosso país, porque era algo incerto, ou vocês podem aguardar e esperar para o ano que vem. Bom, nós não esperamos para o ano que vem, nós resolvemos nos inserir propositalmente nesse contexto e trabalhar com o que nós tínhamos de recursos. Então, depois de pensarmos muitas possibilidades, nós resolvemos utilizar os recursos virtuais que nós tínhamos. Então, aplicativos como o Facebook, o WhatsApp, as videochamadas, nós começamos a pensar em elaborar como utilizar esses recursos para compartilhar coletivamente tanto ações de convite, tanto ações propositivas, que são o compilado dessa pesquisa e que vocês verão agora no decorrer aí da nossa apresentação. Obrigada. Muito bem, então como a Mari falou, a gente decidiu se inserir de verdade nesse contexto pandêmico, né? Não apenas se adaptar a ele de maneira superficial, mas sim de maneira propositiva. E a gente começou então a pensar como que a gente poderia juntar mulheres, né, para esse projeto. E a gente entendeu que seria muito mais sincero e muito mais justo com a nossa intenção de pesquisa, com nós mesmas, com as envolvidas, que a gente convidasse mulheres que estão próximas a nós de alguma maneira dentro de nosso convívio social. E dentro de nosso convívio social, enfim, ou virtual, né, que foi o caso agora. Mas além disso, também um grupo pequeno de mulheres, porque a gente sabe que quanto menor a quantidade envolvida, melhor a qualidade da interação. E era isso que a gente estava buscando. Então, cada uma de nós, a gente ficou responsável por fazer um convite a uma mulher, só que esse não seria simplesmente um convite, assim, boca a boca, WhatsApp. A gente pensou em fazer um convite artístico. Então, cada uma de nós desenvolveu uma ação artística de convite dentro de uma linguagem da arte a qual se sentisse mais confortável e convidou uma mulher. Aí, além disso, também a gente tinha mandado, na época, um convitezinho virtual, assim, só para ilustrar melhor quais eram as nossas ideias ali para o momento, para as meninas entenderem um pouco da nossa intenção de projeto. Bom, e agora eu já vou falar do meu convite, da minha ação, que eu nomeei de Autorretrato Ensaio sobre Reflexo. Enquanto vocês veem aí um pouquinho do videozinho, eu vou explicar um pouco como que eu cheguei nessa ação e quem foi a minha convidada. Como eu disse lá no começo, eu sou ilustradora e trabalho com ilustração há mais ou menos 7 anos, então o desenho sempre esteve muito presente na minha trajetória, mas principalmente o desenho de retrato, desenho figurativo e retratos de mulheres. E aí, fazendo todo um resgate sobre a minha trajetória mesmo, sendo mulher, artista e educadora, eu encontrei que o autorretrato e reconheci que seria uma linguagem muito legal para desenvolver essa ação de convite. Principalmente nessa questão agora da pandemia, de isolamento social, o autorretrato senti que seria muito interessante explorar isso, porque eu estava ali sentada na frente do espelho, vendo esse espelho que eu estou vendo, né, isolada em casa há 7 meses, todos os dias, a minha mesma imagem, dia após dia. Então, ressignificar essa imagem em forma de arte se fez muito, muito potente para mim. E tem a questão também, né, de você estar ali na frente do espelho e você se reconhecer, e você se olhar com muito cuidado, é quase um autocuidado mesmo, um momento muito íntimo entre você e você mesma. Então, o processo do autorretrato foi muito interessante. Então, uma vez decidida essa minha ação de convite, eu fui pensar na minha convidada. E eu decidi convidar uma artista incrível que eu tive a honra de conhecer em 2018, chamada Camila Ioná. Camila tem 25 anos, é uma artista baiana, linda, incrível, artista plural. Ela é poeta, ela é performadora literária, ela é pintora. E a gente se conheceu quando a gente estava fazendo um curso de grafite, de arte urbana, juntas, lá em 2018.
E ela me chamou a atenção nesse curso porque a gente era, assim, uma das únicas mulheres ali no curso que é dominado, né, pelo público masculino. Então a gente se uniu, uniu nossas forças e viu que quando a mulher se junta para fazer arte, só sai coisa muito legal. Então, assim, a gente realmente teve um momento muito bom ali de contato em 2018. E eu pensei nela e ela super aceitou o convite. Ficou muito feliz, ela gostou muito da ação ali de convite do autorretrato. A gente pôde já conversar um pouco, né, sobre como foi essa ação para ela. Enfim, já começou a ser uma troca muito legal. Mas, e aí entra um ponto que é muito importante já para a nossa pesquisa, que eu já trago desde agora, a Camila, convidada, ela não pôde participar com a gente até o final da pesquisa, ativamente. A gente sabe que cada uma de nós esse ano está enfrentando essa pandemia, esse isolamento social ou não, de maneiras diferentes, né? Cada uma de nós aqui, de todos nós aqui presentes, na verdade, a gente tem enfrentado isso de maneiras diferentes, dentro de realidades diferentes, dentro de seus próprios privilégios. E a Camila, em um determinado momento, ela veio, conversou comigo e falou que estava enfrentando algumas dificuldades e que ela não ia conseguir mais participar tão ativamente com a gente. Mas eu já quero deixar aqui meu agradecimento para ela, porque esse contato que ela teve com a gente lá no comecinho, e só da gente ter conseguido, né, fazer com que ela experienciasse a arte um pouquinho ali no comecinho da pesquisa, já foi muito, muito, muito gratificante. Oi, vamos lá. Essa imagem que está na apresentação é a fotografia que eu fiz como minha ação de convite. A princípio, foi muito importante escolher a minha convidada, resgatar entre as mulheres da minha relação quem poderia juntar nessa coletividade com a gente. E eu convidei a Amanda Porto, que era uma amiga que naquele momento a gente estava bem distanciado, fazia muito tempo que a gente não se falava. Mas é uma amiga de uma sensibilidade muito grande, de um carinho, de uma sutileza muito grande, e que ela não é do campo das artes, ela não é formada em artes, não é educadora, ela é formada em direito e também tem uma participação bastante pessoal e ativa na causa de proteção animal. Então eu convidei a Amanda, sabendo dessa sensibilidade, e ela agradeceu muito o convite e tal, e pôde desfrutar muito desse processo conosco. Então, para convidar, eu quis fazer um compilado de coisas que são importantes para mim, que são constituintes para mim e relevantes nesse contexto. Então, eu parti do princípio da arte manual, em especial do crochê. O crochê, ele, como ação de artesanato, ele tem uma potência muito grande para mim, porque eu comecei a aprender com a minha avó, e depois fui aprender muito mais. Mas também entra num embate importante para mim dessa coisa da arte feminina, às vezes essa arte feminina historicamente caseira, historicamente tradicional e ancestral, muitas vezes é considerado como arte menor e desconsiderada entre as outras artes, entre as artes plásticas. E agora a gente vê um movimento muito bonito, até na arte contemporânea, de ser retomado, e eu acho isso de uma extrema potência, do traço da mão nesse fazer manual e de como ele povoa as nossas casas e povoa o fazer e as rodas e, enfim, também a troca que acontece quando esses artesanatos são feitos e ensinados. Então eu escolhi o crochê dentro dessa perspectiva e fiz esse formato do útero. Ele está aqui, convidado na apresentação, ele ainda existe aqui. E a princípio, essa escolha pelo útero tem um processo bastante delicado e pessoal para mim, que tem todo um círculo de autocuidado. Eu venho tratando de questões uterinas, endometriose já faz algum tempo, e esse processo me convidou a um olhar pessoal muito grande para essa condição feminina do útero, de ser mulher com útero, e de uma mulher que olha os seus ciclos, a delicadeza das suas sensações e como esses ciclos acontecem fisicamente também. E como também, historicamente, com a relação corporal, mulheres com útero, são convidadas desde muito cedo a olhar de uma maneira muito pejorativa para os próprios ciclos. Então, quando eu fui fazendo esse útero, até uma história interessante, que a princípio o meu convite ia ser um vídeo. Eu ia fazer o crochê do útero
ele tem um recheio todo especial, acabei até não comentando muito, porque a ideia é que eu desfizesse os pontos, ele se desmanchasse. Só que depois que ele ficou pronto, eu não tive coragem, e eu só consegui abraçar, acolher e produzir essa imagem e enviei para a Amanda. Pode aumentar a tela? Eu acho que dá para aumentar. Isso, vai em cima do vídeo, Cá. Isso aí. Aba tá aí? Bárbara? Bárbara? O som está desativado, né? Precisa colocar o som interno, né? A gente desativou o som do vídeo para ir conversando mesmo enquanto vai passando o som. Essa era a intenção, mas se quiser a gente pode ativar também. Não, faça Não como sei a se a intenção. Bárbara está aqui. Eu acho que... Não, você quer compartilhar o som, Ana? Eu posso fazer. Pode ser, acho que a Bá teve algum probleminha, que eu não sei se ela Ou está você aqui, quer eu que tô dando uma olhada. Não, gente, faça como vocês pensaram, tá? Eu achei só que tinha esquecido. Eu acredito que a Bá tenha caído da chamada, gente. Eu vou dar Vocês querem que eu, então, passe para mim? Isso, por favor, Cá. E aí, acho que pode ser, porque como é uma parte muito particular dela, né, a gente até poderia falar, mas eu acho que é mais legal ela falar dessa ação dela depois. Pode ir para a próxima, por favor? É isso aí. Uhum. Vamos, assim que eu conseguir tirar daqui, peraí. Ai, Deus pai. Passa de novo o mouse em cima e coloque em minimizar a tela ali do YouTube. É isso que eu tô fazendo. Tá bom. Não tá dando? Talvez um ESC. Um ESC. A gente vai tentando. Aí, valeu. Aí, agora pausa e aí você consegue passar para o próximo. Obrigada. Imagina. Bom, vamos lá. Opa. Bom, a minha ação convite, ela constituiu no momento e no ambiente que eu estava vivendo na quarentena. Eu passei 50 dias tendo um contato direto com a natureza e nesse contexto ele me trouxe um pensamento, uma reflexão de como a natureza ela se relaciona com o sujeito e com a pandemia. O indivíduo ele tem a força da natureza para se reinventar, para se ressignificar e se readaptar a qualquer circunstâncias que surgem. A natureza também é assim, ela tem essa facilidade de se transformar e de se readaptar. O único objetivo, tanto da natureza quanto do indivíduo, é encontrar um ponto de equilíbrio e para que você consiga atingir essa plenitude. Nesse momento atual, nesse contexto da pandemia, cada pessoa, eu acho que enfrentou isso de uma maneira diferente, com desfechos diferentes, mas com paciência, com resiliência, cada uma de alguma forma conseguiu encaixar essa nova situação na sua rotina e no seu dia a dia, encontrando esse equilíbrio. Eu fiz uma escultura de pedras que eu peguei no Rio Cantu. Por que as pedras? As pedras são muito uniformes, desuniformes, elas não conseguem, é difícil você encaixar ou que elas permaneçam ligadas. Então, eu acho que eu vivi nesse momento desse vídeo sensações que eu vivi em 50 dias que eu estava nessa fazenda. Eu fui ter que ter paciência, eu fui ter que pensar, eu fui ter que me ressignificar
e tentar arrumar um jeito de conseguir encontrar esse equilíbrio nas pedras para que elas ficassem ligadas. A minha convidada foi a Vivian Gomes. Ela é minha amiga há 4 anos. Eu conheci ela na escola que eu trabalho, nessa escola particular. E a Vivian, ela foi uma das 5 amigas que eu falo que são as fadas da minha vida, que eu conheci nessa escola. Essas meninas, a Marina, a Biela, a Vivian Gomes, Claudinha Cato, Carla Solano e Flávia Elisa, elas me apresentaram o que é o empoderamento feminista, o que é ser empoderada. E nesse processo eu descobri esse empoderamento meu interno, de falar, de ser escutada, de lutar por aquilo que eu acredito, com segurança, e que essa segurança me dá mais autoridade para eu seguir adiante. A Vivian, eu acabei escolhendo ela porque ela foi a convidada que eu tive mais dificuldade de me relacionar. Talvez, eu acho que por nós sermos de mundos diferentes, essa diferença deu medo de uma aproximação. Mas, conforme foi passando o tempo e eu insistindo nessa relação, porque eu acreditava nela, eu fui ter que também aprender a ser paciente, porque a Vivian, ela tem o tempo dela, ela que manda no tempo dela, ela que rege, né? Ela que é a líder, mas isso acaba dando a ela uma grande qualidade, que é ser transparente e verdadeira. Você sabe que quando ela está falando é que realmente é a real do que ela está sentindo. E nós nos tornamos muito amigas mesmo. E aí eu convidei a Vivian, e no decorrer desse trabalho, tanto ela quanto eu, nós quebramos alguns paradigmas, nos reconectamos muito mais. E, mais uma vez, eu acredito que as diferenças entre as pessoas é a maior qualidade da aproximação, de criar vínculos e fortalecer relações. A Bá chegou? Eu acho que pode ir para a Mari, ela estava conectando pelo celular. Ela pediu desculpas, gente, que a internet caiu, coitada, ela precisou abrir pelo celular, mas ela já está voltando. Eu vou falando, aí depois de mim, se ela já tiver conseguido conectar, e a gente volta lá na ação dela. Pronto, Mari. Bom, primeiro eu vou falar da minha convidada, que é a Larissa Laviano. E para mim foi um prazer muito grande ter escolhido a Lari como convidada, participante dessa pesquisa. Primeiro porque ela é minha amiga assim de muitos anos, é minha irmã de alma. A gente brinca que nós somos gêmeas até de tatuagem, nós temos uma tatuagem. E a Lari é uma mulher que eu admiro muito a trajetória, uma mulher muito forte, uma mulher que desde que eu conheci me ajudou e somou muito ao meu conhecimento, principalmente os meus estudos sobre feminismos, sobre o feminino. Ela sempre agregou muito, me trouxe muita luz. E a Lari, ela é uma empreendedora, né, independente, é uma mulher de muita coragem, porque ela saiu de uma empresa que não ia mais ao encontro dos ideais dela, das visões dela de mundo, e foi arriscar aí a levantar e fazer os projetos sozinha, e tem se dado muito bem. É uma pessoa que eu digo que é muito necessária no mundo, por ter uma sensibilidade, por ter uma força e uma visão muito empática, né? Essa coisa de se colocar no outro, de se preocupar com uma justiça
social, equitativa. Então, tenho muito orgulho de ser amiga dela, de tê-la convidado. Ao mesmo tempo também porque ela já estava muito próxima dessa pesquisa, né? Ela só faltava ser convidada oficialmente mesmo, porque desde o início eu comentava com ela, né, as nossas intenções, as nossas ideias, e a Lari, por ter aí uma experiência, né, já com projetos sociais e uma visão muito plural, assim, do mundo, ela acabou dando muitas dicas, né, muitas sugestões, e acabou ajudando muita gente também nesse processo. Então, ela já estava aí envolvida na pesquisa, e ela também se mostrou, assim, muito interessada e empolgada em participar desses momentos de trocas, né, com mulheres. É sempre muito bom. Esse coletivo de mulheres sempre traz uma força muito grande, né? Quando eu fui preparar a ação de convite, que vocês estão vendo aí agora no vídeo, é uma videopoesia. Foi uma poesia que eu escrevi em maio, exclusivamente para essa pesquisa. Foi quando nós estávamos nesse processo de ler o livro da Silvia Federici, de trocar os nossos relatos pessoais e mergulhada nesse processo também de avaliar como esses reflexos, como eu comentei lá no início, né, do nosso histórico, né, desse processo histórico que as mulheres vivenciaram e como isso reflete ainda na nossa sociedade. A gente, na quarentena da pandemia, teve um bombardeio de notícias sobre aumento de feminicídio, aumento da violência doméstica, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, isso era muito gritante. Então, quando eu comecei a escrever essa poesia, eu tenho uma influência muito forte também de literatura marginal, né? Literatura marginal periférica, dos saraus, dos slams, e eu queria trazer uma poesia, assim, de protesto, eu queria trazer uma poesia de combate, uma poesia que impactasse, que mexesse com a gente, que trouxesse essa emoção e que passasse essa ideia de basta, que nós não queremos mais nos sentir vulnerabilizadas, que nós não vamos mais nos silenciar. Então, para mim, foi muito genuíno escrever essa poesia, uma poesia que, para mim, eu considero que foi uma das mais significativas que eu já escrevi até hoje. Ela reverberou aí em outros locais, para além da pesquisa. Fiquei sabendo que teve amigos professores que utilizaram nas suas videoaulas, teve sarau online também em escolas públicas que utilizaram essa poesia, fiquei muito feliz. E para mim foi uma honra muito grande fazer essa poesia para essa pesquisa e, sobretudo, fazer esse convite para a Lari, que é uma mulher muito forte e que eu admiro muito. Agora que a Bá tá aqui. Eu sou a pessoa que mais fala. Vamos dar chance ao erro. E eu dei todas as chances do mundo ao erro com a minha internet caindo todos os momentos. E agora eu peguei uma internet do vizinho no quintal. Espero que vocês me entendam, me perdoem. Foi uma perfeito, loucura. amiga. Dá Tudo pra a ouvir ver com o bem. trabalho, Bárbara. Tudo a ver Não é com o tudo a trabalho. ver. Obrigada, Juliana, porque eu tava muito desestabilizada agora. De verdade. Isso. Mas não fique, não fique. E eu sou a pessoa que mais jeito. fala, vamos dar chance ao erro, não precisamos treinar nada. E olha que as coisas acontecem. Mas agora tem até uma luz aqui, ó. Amiga, tá tudo bem, seu áudio tá perfeito, o vídeo também. Tá perfeito. Tá com o vizinho e a internet dele no quintal. Bora lá. Bom, umas 3 semanas antes da pandemia toda acontecer, a gente ficar pego de surpresa, a Ana Bernardo, que é minha convidada, ela havia mantido contato comigo em alguns momentos no Instagram, mas nos piores momentos, assim, que a gente conversou e nesses momentos de pandemia, ela veio para mim como uma menina que se sensibilizava com a arte e ela perguntava para mim como que seria trabalhar, viver para dar aula de artes e conhecendo a arte, e ela queria muito entender esse lado, porque ela se sentia sozinha, ela se sentia um pouco não amparada pelos amigos do colégio. E a Ana Bernardo, ela é uma menina de 17 anos que veio até mim com uma sensibilidade única, que não tinha como eu não convidar ela, não tinha outra pessoa para eu convidar, porque foi um encontro mágico. Ela mudou, e na verdade ela disse que aprendeu muito comigo, mas eu acho que eu aprendi muito com ela, porque eu queria ter tido a coragem que ela teve com 17 anos de ir atrás, de pesquisar, de perguntar, de colocar as caras. De ser aberta à escuta, à troca, ao diálogo. E isso ela fez muito bem, ela sempre faz. Ela é muito, como diz ela, emocionada, então ela tem essa sensibilidade. E minha ação artística tem a ver com
com a minha relação que eu mantive durante o começo de quarentena com a dança e o quintal. Porque a dança contemporânea, prioritariamente na quarentena, me trouxe muita consciência do meu corpo, no sentido de entender ele como um não objeto, entender ele como um movimento que ele faz, quais são esses movimentos, entender ele como inquietação, entender ele como transformação, como movimento, como imperfeição, e se entender nessa imperfeição, a dança me fez. Então, de início, eu faria a ação de convite com dança. Nesse momento, eu estava morando com a Tainá, a dançarina, a artista maravilhosa, que morava comigo na época, e foi aí que tudo aconteceu. Eu tive a ideia de não só dançar com ela na ação de convite, mas sim registrar essa dança como um desenho de modelo vivo, que estudei na faculdade e tudo mais. Só que como fazer um desenho de modelo vivo em movimento, né? Então, para mim, foi uma mistura de abstrato, configurativo, que eu adoro. A gente tomou um vinho, conversou, e aí eu consegui trazer essa ideia do desenho que traz a pose dela, traz o corpo dela, o movimento, mas também a potência da dança, da música, que a dança dela é muito forte, muito sensível. E aí eu uni essas duas linguagens no vídeo, não só fiz a dança, como eu queria desde o começo, e foi uma ação de convite maravilhosa, que a Ana também adorou, e a gente conversou muito sobre isso depois, enfim. Peço desculpas de novo, gente. Imagina, amiga, tá tudo bem. Ai, fica tranquila, Bárbara, tá tudo lindo, viu? Tudo maravilhoso. Foi foda. Já passou. Estamos tranquilas aqui. Uma parte super importante e relevante para esse trabalho, para essa construção de grupo no contexto virtual, se deu também porque a gente havia planejado, né, logo quando a gente gestou esse projeto, havia planejado alguns encontros virtuais. Além dos nossos canais de comunicação, a gente utilizou um grupo fechado do Facebook, utilizamos o WhatsApp para entrar em contato entre todas nós, mas também a gente agendou, né, um combinado de fazer pelo menos 3 encontros virtuais, um no começo do processo, um no meio do processo e um já de encerramento e conclusão das propostas e de troca ao final. E a gente conseguiu manter esse cronograma de 3 encontros. E é muito interessante, é muito relevante quando a gente olha eles como um todo ao final, de como eles têm características diferentes do nosso período de pesquisa em cada um deles. Então, essa imagem de fundo aqui da capa dos encontros virtuais, ela demarca muito bem o ritmo de pesquisa que a gente estava logo no comecinho do nosso primeiro encontro, que tinha a ver com conhecermos todas nós, porque nossas convidadas não conheciam as outras meninas do grupo e também não conheciam as outras convidadas. Então, foi um jeito de todas se conhecerem. E foi um encontro que a gente convidou a todas que escolhessem objetos pessoais e se apresentassem através deles. Então, a gente criou uma dinâmica muito agradável e muito tranquila de apresentação. E, ao mesmo tempo, foi um encontro também para esse começo, para quebrar um pouco o gelo, para a gente já se habituando a essas conversas pelas salas virtuais, entre todas nós. E também foi um momento que a gente convidou a elas que elas falassem dessas ações convite no coletivo. Então, ainda que as convidadas tenham retornado para nós no particular, nossa, muito obrigada por convidar, adorei o que você mandou, achei muito bonito. Mas depois a gente trouxe para o coletivo, o que elas acharam, como que elas leram, o que elas receberam, né, como que elas recepcionaram isso. E foi muito bacana, porque era um momento que as outras convidadas não tinham recebido ainda, não tinham entrado em contato com essas obras que a gente fez para convidar das outras pessoas. Então, depois que a gente abriu todas as obras para todas, elas também puderam tomar contato individualmente aí com as obras de todas. No segundo encontro, né, esse primeiro das apresentações, dos inícios, para quebrar o início do processo, no segundo encontro a gente se deparou com um contexto nosso como grupo, né, como as pesquisadoras e também dentro dessa coletividade, bastante diferente do planejado. A gente, no meio do processo, a gente estava exausta. Acho que é a palavra que mais define a todas as envolvidas. A gente estava exausta por ficar isolada, a gente estava exausta
por ficar isolado sozinho, a gente estava exausta por ficar isolado com família, a gente estava exausta pelo home office, exausta por causa de telas, pelo ritmo de aulas, planejamentos, no caso das professoras, ou ritmos de trabalho, ou tendo que ir para a rua continuar a trabalhar, a gente também teve esse contexto dentro das participantes. Então, para o segundo encontro, a gente diminuiu muito essa carga de pré-planejar algo ou deixar ele com um planejamento muito fechado, e a gente propôs algo mais leve. Não, vamos estar mais leves? Vamos convidar para coisas mais gostosas para a gente trocar de verdade? E foi um encontro muito marcante, porque ele começou com: vocês estão bem? Como que está sendo esses dias para vocês? Simples, e a gente ficou um tempo conversando. E aí a gente teve relatos desde: nossa, tô levando, tô aprendendo e tô colocando as minhas séries em dia. E ao mesmo tempo a gente também teve relato de: olha, eu tenho um familiar muito doente do Covid, eu soube dessa notícia, está internado e etc. Então a gente teve contextos bem diversos, apesar de um grupo muito pequeno, a gente conseguiu acolher nessa conversa. E também, para seguir a mesma toada de leveza desse encontro do meio do processo, a gente utilizou um trechinho da ação propositiva da Ana Luísa e da Bárbara, que a gente exibiu esse trechinho de vídeo. Elas puderam conversar e contar para todas aí ao vivo, né, como que elas haviam planejado aquilo, e também puderam ouvir o feedback desse primeiro trechinho. Mesmo assim, as meninas falaram: calma, a gente vai passar tudo depois, a gente vai mandar inteiro e tal. E o terceiro encontro, ele vem com uma grande festa, uma festividade, porque baseado na ação de proposta da Bárbara e da Ana Luísa, que a gente mostrou no encontro, e ficou aquele gostinho: poxa, por que a gente não faz isso todo mundo junto? Então a gente pegou isso, combinamos, avisando para todas, marcamos um dia: olha, peguem as tintas de vocês, as maquiagens, os chás, tintas naturais, o que vocês tiverem para marcar o corpo, porque a gente vai fazer isso junto. Então a gente colocou uma música instrumental nesse dia, uma música muito marcante pra gente, que é aquela do Francisco El Hombre, que é Triste, Louco Mar, né? E nisso a gente ficou um tempo nesse processo, e no final a gente pôde trocar assim: o que mudou, o que ficou, o que foi bacana, e trocar um pouquinho das participações e das percepções de todas, né? Só lembrando, eu acho que é muito relevante de colocar que, apesar dos pesares, a gente não se encontrou em momento nenhum dessa pandemia para realizar esse trabalho. Eu acho que foi um compromisso que a gente teve desde o início de não abrir mão. Não abrir mão de falar da pandemia, mas, ao mesmo tempo, não abrir mão das restrições que ela nos obrigou. E a gente trabalhou com elas do começo ao fim. E é isso, a gente não fechou grupos ainda de WhatsApp e Facebook, a gente minimamente ainda joga coisas por lá, mas a gente encarou esse terceiro encontro como um fechamento muito bacana desse processo todo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as ações propositivas. Essas ações propositivas, elas começaram, né, a ser formadas depois que o grupo já estava feito, já tinha todas as integrantes, e ela tinha a intenção de provocar outras linguagens artísticas em cada componente do grupo. Então, as ações, elas foram do individual para o coletivo, e serviu para instigar as leituras próprias de cada uma, criar novas interpretações. Cada uma utilizou a sua linguagem, uma linguagem artística, mas com algo muito parecido em todas. Todas colocaram um pouco da sua bagagem histórica nessas ações. E agora nós vamos passar as ações de cada um. Isso, então, como a Ventura falou ali no momento do encontro, que ela deu um spoilerzinho da nossa ação propositiva, foi essa ação de pintura corporal que a gente apresentou ali para as meninas no momento do segundo encontro. E, na verdade, a Bárbara chegou para mim com a ideia, com o convite de fazer essa ação propositiva em dupla, porque a ideia inicial, como a Karina falou, era de cada uma fazer essa ação, né, e depois jogar para o coletivo, e ela falou: amiga, por que a gente não faz em dupla?
né, resgatando toda a nossa história. E eu super concordei e fazia todo sentido para mim, que foi essa ação de pintura corporal, essa video performance, porque eu e a Bárbara, a gente se conhece, a gente é muito amiga há 5 anos, a gente se conheceu na nossa primeira faculdade de licenciatura em artes visuais, e desde então, nossa amizade, como qualquer outra amizade, com alguns altos e baixos, momentos que a gente estava um pouco mais próximo, momentos um pouco mais distantes, mas curiosamente, durante essa pandemia, durante esse isolamento social, a gente sentiu, aliás, que a nossa amizade se estreitou muito, que os nossos laços se estreitaram muito. Eu não sei, agora falando bem por mim, talvez eu, Ana Luísa, tenha percebido o quanto eu preciso de alguns contatos maiores na minha vida e de como essa troca é importante para a gente, né? Quando a gente chega e é obrigado a ficar na distância, como a nossa vontade de estar junto cresce. Então, eu aceitei esse convite, a gente foi elaborando a ideia até chegar na pintura corporal, e além do resultado final ter sido muito interessante, o processo foi muito gratificante para a gente. É como se quando a gente se olhasse, a gente se ligou assim depois, e nesse momento da ligação entre nós, é como se a gente não tivesse mais esse tempo de distanciamento. É como se algum momento a gente estivesse ali no reflexo uma da outra e ao mesmo tempo 2 corpos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo ali se espelhando. Essas são algumas releituras. A Mari, a Amanda, a Karina e a Ana Bernardo fizeram algumas releituras. Todas estão no trabalho e algumas no YouTube também. Todos os vídeos. As que estão em vídeo estão no YouTube, né? E o quanto que é importante também a gente perceber o que cada ideia, sentimento e percepção que a gente tenta passar reverbera na cabeça e no corpo de outra pessoa, né? A releitura, ela pode se dar em muitos momentos, ela pode se dar na dança, no corpo, na pintura, como a Ana Bernardo fez, e foi muito gratificante ouvir dela também, todos os momentos depois, que ela mandou vários áudios, a gente se ligou, o quanto que isso foi importante para ela e o quanto que isso, para mim, também foi. Então, é exatamente a ideia da troca, do coletivo e da gente se apoiar nesse momento e se apoiar permanecendo em diálogo com a arte, o que é mais importante, né? Exatamente. A ideia de proposta para inspirar esse coletivo de todos nós é a gente trocar algumas histórias. Esse vídeo que está passando na tela, na verdade, ele completa, ele ajuda a delimitar essa proposta, mas o que eu entendo como ação que eu coloquei para o coletivo foram os 2 contos que eu gravei em áudio. Os contos que eu escolhi foi A Princesa e a Ervilha, do Andersen, e A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. A minha ideia era colocar para o vento desse grupo 2 histórias que me constituem de uma maneira muito sensível, de uma maneira muito pessoal. Então, A Princesa e a Ervilha, que tem uma parte muito da minha infância, muito das primeiras histórias que eu tenho lembrança, e desse contexto mágico de uma princesa tão sensível a ponto de sentir um grãozinho de ervilha debaixo de 30, 40, 50 colchões, e de como essa pequena areia da história fica constituindo na gente dessa história da mulher muito sensível, né, que é muito princesa, e isso é uma coisa de um marco de estirpe. E o conto da Moça Tecelã me encontra muito depois, já adulta, e com esse poder dessa tecelã que faz a vida e o seu sonho com as próprias mãos, e ao mesmo tempo destece todos esses sonhos, vai para um caminho construindo pelos pontos e o desfaz também. Então eu gravei esses 2 contos em áudio, e eu queria muito que esse áudio pudesse ser dedicado, pudesse ser espalhado, e que todas as meninas do grupo, se assim quisessem, compartilhassem, porque quando a gente compartilha, ele se torna mais nosso, né? Então, eu gravei e mandei no nosso grupo do WhatsApp. Para delimitar melhor aí a ideia, fiz o videozinho convidando a trocas das nossas histórias, e para compilar no nosso YouTube, eu somei os áudios, né? Fiz um formato do áudio com um vídeo para ficar lá disponível no nosso YouTube criado para esse trabalho.
E aí, como resposta dessas leituras, eu recebi, que foi muito bacana, muitas histórias que ecoavam as infâncias e ecoavam uma história pessoal. Desde de histórias indeléveis de criança, como a Princesa Ervilha é para mim, até a história da vida toda, até o contexto atual com uma metamorfose sempre. Então, esse trechinho do vídeo que foi selecionado foi produzido pela Amanda Porto, que é a partir de uma música, que então ela faz uma colagem, ela passeia com a câmera na colagem, que é a partir de uma música muito relevante para ela na infância. A minha performance que eu fiz, ela envolveu o movimento e o grafismo. Eu produzi um vídeo representando a conexão da comunicação com o confinamento. Nesses dois conceitos, eu trago um pouco um passado revivido em um presente, trazendo um pouco a lembrança de mulheres, né, que viveram opressões, que estava nesse contexto de prisão, enclausuradas e isolamento. Eu acho que o confinamento ele traz um pouco isso, né? Uma coisa que você não tem opção de escolha. Você simplesmente não tem forças e precisa estar ali. Essas histórias, muitas vezes, elas retornavam, porque logo nos primórdios da civilização, durante a nossa história inteira, teve mulheres que desbravaram caminhos, que quebraram tabus, que tiveram coragem e que deixaram, sim, um regalo, né, para a nossa humanidade. Porém, essa acumulação primitiva que veio desde aquela época também ainda permanece. Então, com o isolamento, como a Mari já falou, o número de violência contra a mulher aumentou demais. Então, esse vídeo representa um pouco essa opressão de nós mulheres, mas ao mesmo tempo uma libertação. Quando eu rasgo o tecido, é uma maneira de desbravar o mundo, de falar, eu sou dona do meu destino, eu escrevo a minha história. E eu posso mudar essa história, mas ninguém. Eu sou a autora dela. Então, essa minha vontade de ser escutada, não é nem só de falar, mas ser escutada, eu também trouxe nessa performance. O importante de tudo, no final do vídeo eu apareço deitada. Eu quis representar um pouco uma pausa na vida, né? Uma pausa no tempo. É o tempo que nós estamos vivendo. Parece que o mundo deu uma pausa, parou e vivendo uma situação. E nesse tempo, você que dá esse tempo, essa pausa, o processo da sua trajetória não tem um final. Você que decide quando você vai começar e quando você vai terminar essa sua trajetória. Porque você que é responsável pelo seu caminho. Então, eu trouxe um pouco da minha vida, que eu tive uma infância muito afetuosa, carinhosa, mas eu vivi em um ambiente muito machista, né? E que para mim era muito normal ser assim.
essas regras, essas opressões, era normal, porque eu não conhecia o outro lado. E quando eu comecei a conhecer esse lado, me desabrochou. Eu me descobri como mãe, como educadora, mas acima de tudo, eu acho que eu me descobri como mulher, como a Karina, com desejos, com vontades, com sonhos, de me descobrir a Karina como a imperfeita, a imperfeição que me torna tão grandiosa. Desculpa, gente, eu fui mudar o slide e me mutei. E a partir dessa ação propositiva, eu tive as releituras das minhas colegas e eu escolhi aqui para mostrar para vocês a releitura da Vivian. Deixa eu fazer assim, senão vocês não conseguem ver as outras. E, na verdade, assim, cada uma usou a sua linguagem, a sua acessibilidade, mas todas trouxeram um pouco da sua história, trouxeram algo de dentro para fora, uma extensão do seu corpo, como se sentimento, essa vontade, essa luta fosse estendida e ligada com a parte de fora do seu corpo. E a Vivian, ela fez ela falou um poema que fala do reflexo e da ausência, né? Que o reflexo, ele é ausência, ou a ausência pode ser um reflexo. Isso é você que controla. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha ação propositiva, que foi a última ação propositiva, né? Ela foi postada em julho, lá no nosso grupo do Facebook. Bom, como eu tenho essa familiaridade, né, com a escrita, com a poesia, sempre esteve presente na minha vida. Eu escrevo desde os 13 anos de idade e a escrita, ela sempre foi um refúgio para mim, né? Eu sempre usei a escrita para elaborar minhas inquietações, minhas crises existenciais, minha forma, né, de elaborar o mundo, de entender o mundo. Num primeiro contato com a escrita, né, eu adolescente ainda, sempre foi esse caminho que a escrita teve, e por isso também uma grande importância dentro da minha vida, né? E eu queria trazer um pouquinho disso para as meninas quando eu propus essa ação de vídeo oficina de poesia. Nessa videooficina, eu comento um pouquinho sobre o meu processo de escrita, sobre alguns recursos que a gente pode utilizar na hora de escrever. Muito preocupada também em desmistificar essa ideia de que poesia, literatura, tem que ser algo distante da gente, tem que ser algo erudito. Muito pelo contrário. Poesia é tudo aquilo que a gente sente, poesia é o nosso cotidiano, poesia são as miudezas, né, para lembrar aí Manuel de Barros. E poesia tá presente aí em tudo na nossa vida. Basta a gente ter esse olhar mais sensível, né? Um olhar poeta mais sensível e observador, né? Para pegar essas observações e transformar em poesia. No decorrer desse vídeo, eu trouxe alguns exemplos, né, de escritoras que são muito importantes para mim, que me influenciam muito. Clarice Lispector, Jaridia Reis, Riane Leão, são escritoras incríveis, maravilhosas. Eu comento também um pouquinho sobre o que seria a construção imagética dentro da escrita, ou seja, como falar de um sentimento, como falar de uma emoção, sem necessariamente explicar esse sentimento, essa emoção, mas descrever uma cena que a represente, descrever uma imagem que de repente a represente e que quando o leitor ou a leitora lê, seja remetido a essa emoção, né? Consiga sentir, ter essa percepção. Essa foi a minha intenção quando eu fiz essa videooficina. Além desse vídeo, né? Eu também fiz um outro vídeo curtinho, que foi um teaser, na verdade, em que eu coloquei algumas fotos minhas de ensaios
pessoais, que também são muito representativas para mim, simbólicas, porque representa aí um processo meu de empoderamento ao longo da vida, desmistificações em relação ao meu corpo, em relação a essa questão aí de padronização da beleza que nos é imposto, né? Desde que nós somos crianças, né? E eu coloquei esse teaser para dar um gostinho para as meninas, né? Eu recito, coloquei um áudio meu recitando alguns trechos dessas escritoras, e ao fundo a letra também instrumental, a música também instrumental do Francisco Alombre, né? Triste e Louco Mar. E o que eu falei para as meninas, como exercício proposto nessa videooficina, foi um exercício que eu mesma já fiz em uma oficina de escrita, que seria o seguinte: se você fosse uma poesia, como seria? Então, assim, o desafio que eu joguei para as meninas, né, foi um exercício introspectivo, muito intimista, muito pessoal, no sentido de que, assim, se você fosse uma poesia, como você gostaria de ser lembrada? Como você gostaria que as pessoas conhecessem você a partir de uma poesia? Né? Então, eu pedi para que elas se imaginassem como personagens, poderiam escrever em terceira pessoa ou não, poderia ser uma poesia curta, longa, ou apenas uma palavra, não importava o tamanho, importava elas colocarem para fora tudo que elas vivenciaram, inclusive com as nossas ações propositivas, já que essa era a última, e nesse momento de quarentena, né, esse momento de isolamento social, essa questão da sobrecarga na rotina, ou seja, enquanto mulheres, né, desempenhando vários papéis, o que elas gostariam, né, de colocar para fora e serem lembradas nessa poesia. E aí eu tive como releitura essa releitura da Amanda, que eu achei muito simbólica, muito representativa, porque ela comentou, quando ela postou no nosso grupo do Facebook, que ela havia guardado essa flor, que está aí na foto no caderno, desde o início, né, quando a gente começou a fazer as nossas ações propositivas. E ela deixou secando no caderno. E aí ela escreveu essa poesia tão bonita, tão representativa desse momento, como o botão de flor a gente desabrocha todo dia, no caos ou na calmaria. E é isso. Bom, acho difícil considerar algo finalizado nesse momento, porque eu acho que essa pesquisa ela vai reverberar no nosso imaginário, né? Esse ano foi um ano histórico e a gente participou disso. Toda vez que a gente lembrar desse ano, a gente vai lembrar da gente, todos esses meses, construindo algo juntas. E a importância do coletivo, a importância de nós mulheres, 5 mulheres, chamarmos mais 5 mulheres, unirmos a nossa força, as nossas indagações, entender por que a gente está nesse lugar, né? Por que a gente tem tanta luta ainda? Por que em meio à pandemia tanta coisa aconteceu? Por que a violência doméstica no meio de uma pandemia piorou? Então, assim, são muitas questões que não são respondidas, eu não acredito que serão respondidas nesse TCC e nem nas considerações finais, mas que eu acho que a nossa força de nos unirmos e de criarmos e tentar subsistir através da arte, né? Tentar, no minimamente, dar força uma para a outra, trazer esse lugar da escuta, da essência que a gente tentou lá no início no CRD, continuou permanecendo, a importância de entender que qualquer pessoa, qualquer ser humano nesse mundo é capaz de ser inventivo e de criar, independente do seu lugar de posição social ou formação artística ou não, e é capaz de falar, porque a gente luta pelos direitos iguais nessa fala. E nessas falas que a gente fez aqui em todos esses momentos, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre o nosso lugar, né, na instituição, as nossas indagações desde o começo da pós-graduação e continuam sendo as mesmas. E o quanto a gente pode ser ouvida através disso, né? O quanto que a nossa voz pode ser trazida nesse momento. Eu posso completar, Bá? Ah, deve. Não, eu acho que um ponto muito importante, que de certa maneira a história de todas nós se cruzaram e criando uma identidade, fazendo que nós percebemos como somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos tão parecidas nas lutas, na coragem, nos momentos de fraqueza, mas nos momentos também de
de força, de ser resiliente. Eu acho que as mulheres, elas têm a arte muito interiorizada, né, dentro delas, porque de uma maneira que elas conseguem se ressignificar, se readaptar, se organizar, atribuir funções, múltiplas funções ao mesmo tempo. Então, ela acaba utilizando diversas linguagens artísticas na sua própria vida. E eu acho que a gente conseguiu passar um pouco isso para vídeos, para imagens, para pintura, essa trajetória. Gostaria só, antes da gente finalizar, agradecer as convidadas, que esse trabalho só aconteceu por causa delas, porque elas toparam esse convite. Então, as convidadas que estão aqui hoje assistindo a gente, as que também não estão, muito obrigada. Então, a todas elas, para a gente não esquecer nenhuma, e agradecer com louvor, Ana Bernardo, Larissa Laviano, Camila Ioná, Amanda Porto e Vivian Gomes. Vocês foram incríveis por toparem esse projeto com a gente, por darem essa força, por participarem desse momento com a gente. E a gente, assim, vai guardar essa troca para o resto da nossa vida. Bom, a gente pode... Antes dos comentários, eu peço 10 segundinhos para uma surpresinha. Surpresa para vocês. Vocês tiram sarro quando dizemos que descendemos das bruxas medievais, mas não estudaram história nem leram Federici para saber que devemos muito às nossas ancestrais, diretas ou indiretas, vieram antes de nós. A caça às bruxas é um genocídio histórico pouco estudado. Igreja e Estado unidos em prol da ascensão do capitalismo e patriarcado. Subjugaram mulheres, demonizaram seus saberes, um processo cruel de degradação, violação e domínio de seus corpos, constante vulnerabilização, tortura e barbárie, um verdadeiro extermínio por 2 séculos da história da humanidade. Quer saber o real significado de resistência? Seja mulher apenas por um dia, pois apesar da contemporaneidade, muitas de nós continuam indo para a fogueira por serem donas de seus ventres ou por denunciar a covardia dessa hipócrita sociedade. E não é mimimi, nem exagero, e nem me vem com esse papo que já conquistamos demais nos últimos tempos. Em 2010, a cada 2 minutos, 5 mulheres eram espancadas. Em 2019, o feminicídio aumentou em 7,3%. Em 2020, durante a pandemia, a violência doméstica aumentou em 44,9% na América Latina. É o genocídio com nova roupagem enraizado em nossa rotina. E de onde vem a agressão? Na maioria dos casos dos maridos, namorados ou ex, mas deturpam feminismos para validar o machismo velado de vocês. Nos sexualizam desde crianças e ainda nos fazem sentir vergonha na adolescência subios. Barulhos grotescos com a boca, todo dia frases escrotas. Nosso mecanismo de defesa inicial nos alerta. Anda rápido, desvia o olhar, atravessa, não revida. O medo paralisa. Vida adulta na condução lotada, constrangimento. O corpo pede socorro, tenta se livrar de algum jeito, acha uma brecha para sair, se pergunta por que não tem um spray de pimenta no bolso da cotovelada, usa a mochila como escudo, desce na próxima parada. Agora tem disque denúncia, mas será que a humilhação impede na hora de pedir ajuda? É dupla jornada de trabalho, trabalho doméstico não remunerado e ainda teve golpista que reduziu o nosso papel à casa e a supermercado. Já o inominável vírus fascista que bosteja pela boca ao invés de mantê-la fechada, se refere à própria filha como uma fraquejada.
É em respeito a todas que vieram antes de nós que nós não nos calamos. Juntas nos fortalecemos e a cada ataque revidamos. Senhores, acendam as fogueiras, porque hoje, em volta delas, nós dançamos. Obrigada. Uau! Que bela surpresa! Pudemos ver um pouquinho das performances que vocês fizeram, né? Pudemos ver aqui um pouquinho ao vivo. Muito obrigada, meninas, pela apresentação envolvente que vocês nos proporcionaram aqui, né? Nesse ambiente que é um pouco frio, né? Mas, no entanto, utilizando-se, ultrapassando essas quatro, esse retângulo aqui, vocês conseguiram ultrapassar, né, a imagem da Karina, né, Karina? E depois eu quero comentar um pouquinho, só não quero cortar o ritmo aqui, mas parabéns pela belíssima apresentação. Eu vou passar a palavra para a Fran. Nossa, estou emocionadíssima. Que difícil esse momento, né? Primeiro, gratidão pelo convite a todas e você, Juliana. Muito importante eu ter vivido isso nesse momento histórico que a gente está vivendo, poder ter a honra e o prazer de ler o trabalho de vocês, essa potência. A Ana disse que eu era a única mulher no mundo, né, que poderia comentar esse trabalho. Eu fico feliz de ter sido a mulher do mundo inteiro escolhida para comentar esse trabalho. Nossa, um extremo prazer, um trabalho extremamente potente, com diferentes linguagens, com convites e proposições profundas. E eu fiquei pensando em muitas palavras aqui a partir do trabalho de vocês, muitas ideias, muitas coisas muito fortes, né? Como a criação, a troca, o respiro nesse momento em que está tão difícil, né? Para a gente respirar, a conexão, apesar dos limites, como a Ana bem disse aqui, desse retângulo. Enfim, né? Os convites que vocês fizeram, né? O convite de ser poesia, eu acho que só traz muito alento para as questões que a gente está vivendo atualmente, né? Vocês colocam no trabalho de vocês, que é um grande divisor. O grande divisor do trabalho de pesquisa de vocês foi a pandemia, né, que não pôde efetivamente deixar vocês fazerem a trajetória pensada originalmente, né, mas a pandemia tem sido um grande divisor da nossa forma de viver, né, tem sido um grande divisor da humanidade como um todo. E ela tem nos exigido que nos reinventemos, né, a cada segundo, a cada minuto. Então, eu fiquei muitíssimo emocionada com a escrita, com os vídeos, com as possibilidades, né, que vocês colocam para o leitor. Eu acho que se eu quisesse sintetizar uma ideia relativa ao trabalho de vocês, eu diria que é uma denúncia e um anúncio. Uma denúncia de tudo que nós vivemos como mulheres, né, que muitas vezes o patriarcado, o machismo estrutural não permite que todas as pessoas acessem, mesmo nós mulheres, até porque isso nos estrutura toda a nossa sociedade, né? E nesse sentido, eu quero fazer um agradecimento público aqui ao Juliano, né, por ser um homem tão sensível e indicar uma leitura como a Federici, né, uma leitura estruturante para a gente entender essas questões do machismo, né? Fiquei pensando também muito, durante a leitura, no papel da Anísia da Silveira e de outras mulheres, né? Na história da humanidade, na história brasileira, e aí separei algumas coisas para falar com vocês, da Anísia especialmente, que é necessário a gente se espantar, é necessário a gente se indignar, é necessário se contagiar, porque só assim é possível mudar a realidade. Eu acho que vocês tiveram maestria para fazer tudo isso. E de uma outra mulher que é muito pouco conhecida, né? A gente tem um problema aqui no Brasil, né, com os nossos autores e teóricos, né, assim como Paulo Freire, que as pessoas não conhecem e mesmo assim perseguem, né? Nosso grande
patrono da educação, um exemplo, né, admirável do que pode ser uma educação libertadora, eu queria ler para vocês também um trechinho da Rosemarie Muraro, que é uma grande pesquisadora, né, falecida em 2014, uma grande feminista, constituinte dessas ideias que hoje a gente, felizmente, reverbera, né? Ela diz assim, e tem tudo a ver com o trabalho de vocês também. Hoje as bruxas são legião, bruxas que não podem ser queimadas vivas, pois são elas que estão trazendo pela primeira vez na história do patriarcado para o mundo masculino os valores femininos. Essa reinserção do feminino na história, resgatando o prazer, a solidariedade, a não competição, a união com a natureza, talvez seja a única chance que a nossa espécie tenha de continuar viva. Foi só com o advento do feminismo que se pôde ver que a culpa sexual da mulher é uma fantasia infantil e por isso o mundo pode libertar-se dela e criar uma ética de gozo, a única que poderá fazer explodir o patriarcado e o capitalismo e a opressão. Creio que com isso as nossas antepassadas da Idade Média podem se considerar vingadas. Então, gratidão por vocês terem feito esse memorial, né, ao corpo feminino, às ideias que a gente precisa defender para que esse patriarcado realmente exploda, porque está mais do que na hora, né, gente? O trabalho de vocês pulsa isso, pulsa a necessidade de um outro mundo, de uma outra criação, que é a partir do sensível, que é a partir da arte, que é a partir de reivindicar os espaços de fala, de calar os espaços da loucura, como se a loucura fosse intrínseca ao feminino, e de que loucura falamos, afinal de contas, né? Só de uma loucura que é marca do patriarcado como opressão. Enfim, eu acho que queria que muita gente lesse o trabalho de vocês. Queria pensar numa maneira da gente divulgar isso, né? Não sei se vocês pretendem continuar com o canal, eu entrei no canal do YouTube, né? Não sei se vocês pretendem continuar com o canal, se vocês pretendem divulgar, mas a partir dessa primeira leitura aí, e aí que bom, né, que eu fui a mulher escolhida dentre a humanidade inteira para ler isso, porque muitas coisas pulsaram em mim, até porque é um trabalho que tem muitas sincronicidades, né, e pontos de confluência com qualquer pessoa que habita um corpo feminino e que consegue fazer esse despertar tão bonito como vocês fizeram, né? Acho que a Ana me escolhe aí tanto pela trajetória de luta lá na periferia, né? Na luta pela vida dessas mulheres que também não puderam estudar na chamada idade certa por serem oprimidas, né? Tem mulheres, gente, que chegam pra gente lá na hora da matrícula e falam assim, graças a Deus que meu marido morreu, que agora eu vou poder estudar. Né? Então, isso é gravíssimo, né? Isso é de uma agressão. Mas, enfim, eu também estou fazendo uma pesquisa de doutorado nesse momento, né? Eu fiz um mestrado em Estética e História da Arte, lá no Interdisciplinar da USP, e agora eu estou fazendo um doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo sobre como as mulheres imaginam seus espaços físicos, né? Os espaços da cidade. Perus é um lugar que, até a praça principal, que foi uma homenagem às mulheres, a uma mulher, né, uma mulher do século XIX, menos do século XVIII, esse nome dessa praça é trocado e recebe um nome masculino. Né? Então, uma mulher, a Dona Inácia, vira o Inácio. Então, assim, não tem nada nos logradores, nos lugares de Perus, que representem as histórias das mulheres que lutaram para constituir aquele bairro. E eu estou querendo estudar isso. Né? E aí fiquei pensando muito que vocês encontraram um caminho para poder fazer o trabalho de vocês, mesmo em meio à pandemia, né? Mas fiquei estimuladíssima a pensar que, nossa, que potência se vocês fizessem isso lá no CRD, né? Onde vocês pretendiam fazer originalmente. Fiquei imaginando, nossa, 1000 coisas aqui a partir da proposta de vocês. E queria saber de vocês, então, não sei, eu posso fazer nesse ritual algumas perguntinhas, né? Só para a gente dialogar um pouco. Queria saber de vocês, se vocês tiverem alguma possibilidade de fazer lá no CRD, se vocês fariam, e o que vocês fariam igual, o que vocês pensam em fazer diferente, se não fariam por quê? Se vocês acham que esse trabalho se fecha nesse resultado, que já é belíssimo e muito potente, ou se vocês pretendem continuar de alguma maneira, né, envolver outros públicos e pensar em outras possibilidades aí, porque eu acredito, meninas, que vocês criaram uma metodologia de trabalho, né? Criaram uma forma de acessar questões muito profundas do universo feminino
por meio dessas diferentes linguagens, convites e proposições que vocês fizeram. Então, eu queria saber se tem alguma perspectiva em relação a isso, né? E como é que vocês entendem, né, a questão da adesão? Porque vocês falam na conclusão, vocês falaram aqui também hoje, né, logo no início, que algumas pessoas não puderam continuar, né? A gente entende que isso acontece em qualquer percurso de pesquisa, né? Vocês foram mudando ao longo. Mas como é que isso reverberou em vocês, né? Porque a gente cria uma expectativa, óbvio, né? Em relação a essa adesão, mas também a gente precisa respeitar essas trajetórias, né? Como é que a adesão a um trabalho proposto por outro cria uma expectativa ou essa expectativa se frustra, enfim, como é que vocês lidaram com isso no decorrer da pesquisa, individualmente e coletivamente? Agora, tenho várias outras coisas para falar, depois quero ler um trechinho também de uma coisa de vocês, mas queria ouvir vocês também, porque quero muito aprender mais do que eu já aprendi com a escrita. Bom, Obrigada, Fran. Opa, desculpa. Nossa, todo mundo. todo mundo abriu. Fica à vontade, Pode Aninha. falar. Tá, eu só ia falar, já puxando aqui o gancho da última questão da adesão, e falando de uma perspectiva mais pessoal, mas até retoma um pouco o que a Ventura falou no momento dos encontros, que ela citou que no segundo encontro a gente percebeu a necessidade da conversa mesmo. E da gente, sinceramente, assim, sentar e perguntar como estava, né? E como que a gente estava sentindo, como que tinha sido a nossa semana. E porque a gente viu que assim, as meninas, as convidadas estavam, sim, né? Tendo uma resposta. A gente, lógico, as nossas expectativas vão lá em cima quando a gente pensa em um projeto. Só que a gente não tem controle sobre isso, né? Nenhum controle. Então, A gente não sabia falou muito exatamente sobre isso. Isso, pode A completar. não participação, né? A pesquisa Isso, lá exatamente. grande, a não participação é uma participação, né? A não Exatamente. escolha é uma escolha, e a pesquisa, ela conta uma história. Que narrativa a gente vai contar diante de uma pesquisa? Então, a narrativa de que algumas pessoas não conseguiram a adesão que nós, na expectativa de início, tínhamos. Mas isso foi muito importante para a gente entender que, durante a trajetória, nem nós mesmas tínhamos como criar em meio ao caos, como aderir a algo em meio ao caos. Todos os dias a gente tinha uma enxurrada de notícias horríveis. Então, foi exatamente esse o processo de não adesão que fez a nossa pesquisa ser tão importante, porque isso não tirou o nosso diálogo, a nossa escuta. Eu acho que isso até intensificou a nossa escuta, porque a gente começou a escutar as mulheres que não conseguiam corresponder com a nossa expectativa. E olha que potente isso. E a gente entendeu que... Desculpa, pode ir. Vai, amiga, pode falar. Muita coisa. Não, mas é exatamente isso. A gente entendeu... Opa, travou. Aí? Nós estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Ai, tá bom. Travou. Desculpa. Então, até perdi agora o fio que eu ia completar do pensamento. Mas, enfim, a gente entendeu que naquele momento ali que a Ventura citou do segundo encontro, a gente precisava dar uma desacelerada e que essa não participação, né, essa adesão diferente, assim, do que a gente esperava, era o novo rumo do projeto. E que tudo bem, porque é uma pesquisa. A gente não tem o resultado final. A gente tinha a nossa intenção, mas a gente não sabia como seria. Então, eu também muito curioso. Eu acho também, Fran, sobre ainda essa questão da adesão, é que a gente precisou sentir na gente a circunstância da quarentena, até para a gente entender a não participação. Porque a gente também teve os nossos momentos de ruir um pouco, sabe? E eu acho que só por isso, graças a isso a gente entendemos quando elas se afastaram. Eu acho que isso também fez sentido, e exatamente isso que a Bárbara falou, acolher quando elas não estavam lá, né? E não corresponderam aquele projeto que elas estariam hiper inspiradas, produzindo horrores e tal. Elas tiveram que se ausentar e foi importante se ausentarem, sabe? Desculpa, Karina. Eu fiquei super tocada pelas suas colocações. Eu amei. Eu fiquei só gratidão, Fran, de verdade. E assim, só para não deixar a sua colocação, seu
como é essa coisa de você estar nos instigando de lado da sua colocação. Eu acho que a gente formou um grupo muito bacana, assim, de uma diferença tremenda, sabe? Somos absurdamente personalidades e até modos de produzir muito distintos, mas a gente entrou num nível de respeito, de apoio mútuo, que é muito relevante isso que você está falando, de nos perguntar, e o que vocês vão fazer com isso depois? Vocês não pensam em voltar para lá? Porque uma hora vai abrir e vai ter aquelas pessoas que vocês tinham pensado em conversar, elas vão estar frequentando lá ainda. A gente não teve tempo, eu não vou responder em nome das meninas, nem no meu nome, a gente não teve tempo de assentar os nossos corações desse TCC e a gente se olhar de novo, e aí, o que a gente quer fazer? A gente vai produzir, a gente quer falar com outros grupos, a gente pode implementar um projeto, a gente ainda não sonhou nossos bateres de asa. A gente está com um grupo maior, não somos mais 5, somos 10. A gente pode também levar essas meninas conosco, se assim elas quiserem, mas agradeço também essa cutucada, viu? Não vou esquecer dela não, tá? E vou cobrar, eu vou avisar as meninas também, fique tranquilo. Eu queria só complementar. Eu acho assim, um processo não anula o outro, né? Quando nós fomos no CRD, foi uma vivência totalmente diferente. Então, nós teríamos que aprender com o nosso dia a dia, indo lá mesmo, e aprender e respeitar, entender o tempo das pessoas que frequentavam o CRD. Então, na verdade, vou falar também por mim isso, eu acho que a pandemia trouxe um pouco que nós vamos ter que mudar o percurso da pesquisa, mas sem mudar a intencionalidade dela, foi uma coisa positiva, agregou. Talvez foi um momento muito importante nós passarmos esse processo de nos reconhecer como feminino, como mulher, de saber o que é o feminino, o que é ser empoderada e descobrir isso, ter consolidado todo esse contexto e a fim, né, de no futuro, quem sabe, voltar no CRD e fazer um trabalho muito mais rico e muito mais potente. A partir do momento que você entende, né, esse significado do que você é no mundo e qual é a sua importância nele, eu acho que o reflexo disso é muito forte. Então, no final das contas, eu acho que para mim foi muito importante viver isso primeiro, para depois estender para o CRD, porque eu tenho muito mais segurança, eu me conheço mais profundamente, conheço mais a minha história e a história das mulheres, né? E eu acho que isso só agrega para um trabalho futuro. Maravilha, nossa, que potência, gente. A minha provocação, ela tem sentido em segundas e terceiras e quartas intenções, porque eu quero que vocês vão em vários lugares. Em Peru, eu faço parte de um coletivo que estuda a Silvia Federici, né? A gente começou lendo Caliban e a Bruxa, avançou, tem conversado sobre outras coisas, inclusive sobre o sagrado feminino, porque é inevitável que isso apareça, né? Também faço parte de um outro coletivo só com mulheres que trabalham com outras mulheres no presídio aqui de Butantã. A gente trabalha com literatura, e um outro que a gente está constituindo agora com mulheres estudantes de pedagogia, obesas como eu, porque a gente vai tratar das questões do corpo gordo, porque isso é absolutamente opressor, né? Ser gordo na sociedade, vocês sabem que lugar tem ser gordo e mulher, é bem mais difícil, né? Então a gente está discutindo essas coisas. Então, assim, tenho 1000 convites para fazer, eu não acho que vocês possam parar, não, mas é claro que vocês precisam de um respiro, né? Todo mundo que tem uma produção acadêmica intensa precisa desse tempo de dormida, né? Esse trabalho precisa dormir para ele acordar depois de um outro jeito, e vocês
repensarem, mas assim, é de uma potência incrível, assim, eu quero muito parabenizar vocês, eu acho que vocês trataram com uma extrema delicadeza e seriedade as questões da violência, né, as questões das violências que todos os corpos femininos sofrem, de todos os tipos, né, quem não, né, quem de nós não sofreu algum tipo de violência por ser mulher, né? Então, desse fardo, né, que é uma palavra que também aparece bastante no trabalho de vocês, esse peso, né, dessa violência, etc., nasce uma beleza, aí, uma singeleza, uma particularidade que pode ser a troca. Eu acho que quanto mais trabalho sobre o feminino, quanto mais mulheres se encontrarem e falarem dessas coisas, né, entenderem que a competição é estimulada, né, e que não deve ser assim, que pelo contrário, né, anteriormente, esse momento do capitalismo, a gente era líderes comunitárias e tudo funcionava razoavelmente bem a partir dessa liderança, né? Mas, para concluir a minha fala, eu queria ler um pequeno trecho para vocês do outro livro da Silvia, que eles são um livro de cabeceira, né, gente? Porque eu estou também discutindo feminino lá no doutorado, então são literaturas importantíssimas, né? Que é do Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. Vocês sabem, né, que a Silvia já veio algumas vezes aqui, né? Eu tive a oportunidade de vê-la falando, ela é incrível mesmo. E eu também já vi esse coletivo Sicórax, que é o coletivo que traduziu, né, as obras dela aqui para o português, também fazendo um trabalho incrível, né? Tem aqui na página 125, ela fala assim, que eu achei que, nossa, era o trabalho de vocês. Estou interessada em construir uma sociedade na qual a criatividade seja uma condição de massa e não um presente reservado a poucos sortudos, mesmo que metade deles seja composta por mulheres. No momento, nossa história é de milhares de mulheres agonizando sobre o livro, a pintura ou a música, que nunca podem terminar, ou sequer podem começar, porque não tem tempo nem dinheiro. Devemos também ampliar nossa concepção do que significa ser criativa. Na melhor das hipóteses, uma das atividades mais criativas é estar envolvido em uma luta com outras pessoas, rompendo nosso isolamento, vendo nossas relações com os outros mudarem, descobrindo novas dimensões em nossa vida. Novas dimensões em nossa vida. Nunca vou esquecer a primeira vez que me encontrei em uma sala com outras 500 mulheres, na véspera do Ano Novo de 1970, assistindo a um grupo de teatro feminista. Foi um salto de consciência que poucos livros produziram. No movimento de mulheres, essa foi uma experiência de massa. Mulheres que não podiam dizer uma palavra em público, aprenderam a fazer discursos, outras que estavam convencidas de que não possuíam habilidades artísticas fizeram canções, desenharam faixas e pôsteres. Foi uma experiência coletiva poderosa. A superação do nosso sentimento de impotência é indispensável para o trabalho criativo. É verdade que você não pode produzir nada que vale a pena, a menos que você fale sobre o que importa em sua vida. O que é produzido no TED só pode gerar TED, disse Bertolt Brecht. E ele estava certo. No entanto, para traduzir nossas dores e sentimentos em páginas, músicas ou desenhos, devemos ter uma sensação de poder suficiente para acreditar que seremos ouvidas. É por isso que o movimento de mulheres assistiu a uma explosão de criatividade. Pense nas revistas dos inícios dos anos 1970, como Notes from the First Year, as notas do primeiro ano, de 70, e No More Fun and Games, a Journal of Female Liberation, Chega de Diversão e Jogos, uma publicação da libertação feminina, também de 1970, com uma linguagem tão poderosa, quase que de repente, depois de termos ficado mudas por tanto tempo. É esse poder, não o poder sobre os outros, mas contra aqueles que nos oprimem, que expande nossa consciência. Parabéns por terem expandido nossa consciência. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Fran, por tudo isso. Não tem que incrível essa leitura final. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Estar aqui com vocês. Eu também. Muitíssimo emocionada. E vendo essa potência. Com mulheres tão novas, né? Olha aí, Ana Clara, tão novinha, que vai já mudar tudo isso, né, daqui para frente. É mais difícil para a gente aqui, eu dos altos meus 51 anos, né? Ou do que minha mãe sofreu da opressão sistêmica e precisou até sair desse mundo, né, e partir para outro por conta disso. Mas a gente entende, né, agora, eu acho que desvelou-se tudo, né? E a pandemia também ajuda
a gente pegar esse limão e fazer uma limonada suíça, que a gente precisa estar juntas. Obrigada, gente. Obrigada, Fran. Obrigada a você. Obrigada, Fran. Eu até reiterei aqui que tinha que ser ela. Porque é engraçado porque tem uma intuição, eu nem sabia desse seu doutorado, acompanhei o seu mestrado, né, mas em História da Arte, mas que coisa, parecia que eu sabia que você ia penetrar nessa potência, né, desse grupo, e com essa fala, né, de quem sofre essas opressões, né, assim como negros, gays né, e tantas outras representatividades aqui da nossa sociedade, né? E, então, Fran, obrigada por participar e acho que está lançada aí a flecha para uma continuidade, né, ou uma publicação, e eu achei muito sensato o que a Karina falou, todas vocês, mas eu também tive essa impressão do trabalho de não ter dado certo lá, né? Mas, por outro lado, eu acho que vocês tiveram uma oportunidade de voltar para dentro de vocês com mais profundidade, e vocês e o grupo pequeno das suas convidadas, que são pessoas que vocês conhecem afetivamente, né? Então, eu acho que, de fato, não sei se o mergulho seria tão profundo, vocês já tratando com pessoas, né, com uma outra situação, talvez seja, de fato, um segundo momento, mas eu acho que foi potente, né, porque vocês estão falando de subjetividades, né, basicamente, de desejos, né, e da arte como possibilidade de sublimação desses desejos, né, disso que está contido dentro de cada uma de vocês, a gente pode perceber perfeitamente vocês, né, eu acho que é um trabalho que fala do ser humano, né, mas de vocês, basicamente, e depois dessa comunicação com os outros, e essa potência que tem a arte, que eu não sei nem se é a arte, eu acho que são as linguagens artísticas, né? A arte, acho que leva a gente a conversar sobre outras coisas, mas a linguagem, as linguagens, elas estão na mão de qualquer um, né? Qualquer um pode cantar, desenhar, pintar, dançar, né? Escrever, falar poesia, ela está na nossa mão, e muitas vezes a gente não faz uso disso pelo papel grandioso, né, sacralizado da grande arte com A maiúsculo, né? E isso, de fato, é muito potente, porque une e também traz uma liberdade da gente transformar esses nossos conflitos, esses nossos sentimentos, as nossas subjetividades, a preocupação com o outro, a alteridade. As linguagens artísticas nos deixam mais à vontade de falar de outras formas que não só as palavras, né? As palavras, enfim, os discursos, né? Então, bom, eu queria deixar o Juliano falar um pouquinho, que eu não sou muito de falar, mas, enfim, estou muito feliz com tudo isso. Obrigada, mas quando Tati. você fala tudo, né? Muito lindo te ouvir. Muito. Bom, agradecer essa generosidade imensa da Fran e esse encontro, né? Eu acho que foi isso que aconteceu, né? O encontro pelo saber, né? Eu acho que nós estamos numa transição planetária aí muito complexa, né? Muito complexa, porque tem tudo nela. Tem o pior do pior, o melhor do melhor, a vontade de vida, a vontade de morte, tá tudo nisso, né? E quando a gente encontra essa potência, assim, né, de pessoas que encontram a vontade do mundo no corpo e encontram outras vontades a partir dos saberes, das pesquisas, dos trajetos, isso é muito privilégio
e a gente tem que olhar para isso como um grande acontecimento que não pode ficar só conosco. Então eu concordo com a Fran que esse é o princípio de um dispositivo para fazer muita coisa que esses corpos de mulheres juntas produziram. Eu escrevi um pequeno texto e eu vou pedir a permissão de ler. Vozes na coletividade são abertas a partir de um nome, a arte de ensinar arte. É um portal, abriu o código, fez alguém se interessar por ir ao encontro disso. Há uma arte para ensinar arte. Esses corpos se encontraram numa noite, provavelmente numa noite marcada por muitos afazeres antes. Chegaram talvez um pouco cansados ali, e ali foram encontrando muitos portais para as linguagens. Linguagens que já conheciam, mas estava Ana Tati lá. Ana Tati emocionada, comovida, como sempre, um corpo volitivo, desejoso, para que as pessoas estejam juntas a partir da arte. Mas essas vozes não sabiam que iam se formar numa coletividade outra. Vozes na coletividade, mulheres com arte, com quarentena. Quem imaginava uma quarentena? Diversidade do feminino, honestidade intelectual. Elas não se auto-enganam, elas perguntam, elas fracassam, elas falam sobre o frágil, e isso é a potência. Esse é o nome deste coletivo. Ana Luísa Água, Ana Ventura Terra, Bárbara Ventania, Karina Ar, Mari Fogo. Muita criação, muito pensamento, estesia, ética, estética, política e poética em dança, uma coreografia linda. Estudar, para mim, é dizer melhor, sentir melhor, pensar melhor. Foi o que fizeram. Afirmaram a vida viva, a vida dos corpos das mulheres que inventam e produzem tudo que existe no mundo. Vamos abrir os olhos, homens. Ninguém e nada existe sem uma mulher. Isso é um fenômeno. Pachamama, Gaia, Mãe Terra, silencia, homem. Escuta mais até o osso. Sossega seu poder arrogante e precário. Procurei não atrapalhar a passagem dessa vital energia de criação. Apareceu diante de todas, de todos, de todes, uma ética do gozo, a alegria de aprender e a generosidade de partilhar saberes em nome da vida. Agradecido que sou, aprovadas que são. Que coisa linda. Obrigada. Nossa, obrigada, Juliana. Eu acho que Juliano, obrigada, Fran, Tati, todos os convidados. Desculpa, gente, acho que isso só foi possível também porque você sempre se mostrou muito disponível nos nossos encontros, com muita paciência e sempre cutucando cada uma no seu individual para que a gente conseguisse fazer um trabalho no coletivo. Então, você não foi só um orientador desse trabalho, eu acho que você resgatou um conhecimento, uma história que estava bem adormecida. Então, eu que agradeço a você e a Ana Tati também, agradeço pela sua oportunidade de viver experiências sem traçar um destino para elas. É isso, muito obrigada. Obrigada. Gente, se algumas das convidadas quiserem falar, por favor, eu sei que a gente... Eu ia justamente também... tem algumas das meninas do grupo presentes, sintam-se à vontade para quem quiser comentar, a gente abre também, vocês fazem parte disso tanto quanto nós, né? Então,
Por favor, quem quiser. Tenho vergonha na internet, eu tô no quintal, sabe, gente? Então não tem problema nenhum. Não vou falar muito, só agradeço o convite. Ah, pode falar. Ah, não, pode falar, pode falar. Não, acho que eu só agradeço o convite e é isso. Acredito que aos poucos, a cada encontro a gente foi se permitindo mais, né? Foi se colocando mais aberta para poder fazer discussões e conversar a respeito. E isso foi sendo passo a passo e essas redescobertas assim de cada uma, né? Da mesma forma que elas falaram, que se redescobriram em várias partes, possibilitou a gente também chegar, se aproximar de repente, da arte mesmo, de algumas outras práticas que estavam mais distantes de nós, assim. E que às vezes a gente gosta muito, mas nessa tribulação do tempo e do cotidiano que vai levando a gente deixa passar e vai deixando para um outro momento, uma outra época, só que o momento está aí, né? E depois já foi. E é um pouco disso, acho, que elas trouxeram e tudo mais. Eu que gosto bastante de arte, por vezes, vou deixando ela de escanteio. Foi muito legal poder revisitá-la. Enfim, e foi muito bonito, meninas, parabéns. E essa última parte aí, esse último poema também foi lindo. O professor também que recitou aí para as meninas foi muito legal. Obrigada, Vivi. Obrigada, Vivi. E as outras também, a professora que falou das experiências, acho que é tudo muito forte, assim, né? E tá muito vibrante, muito na nossa pele, né? Do arrepio dessa coisa, enfim, do feminino. E é isso, gente. Obrigada por terem me convidado. Parabéns aí para vocês. Obrigada, Vivi. Obrigada a você, Vi. Obrigada, Vi. Nossa, obrigada. Gente, vocês estão me ouvindo? Então, eu também só tenho a agradecer por ter tido essa oportunidade de participar de um grupo, né, de um projeto tão maravilhoso. Eu realmente encontrei a Bárbara, assim, por acaso. Eu acabei entrando, né, nesse meio, assim, e para mim foi incrível. A arte sempre esteve muito ligada a mim, né, desde pequena eu sempre tive, assim, essa certeza dentro de mim, mas quando a gente está em comunhão, né, compartilhando isso com outras mulheres e tendo essa representatividade, faz toda a diferença. E esse processo da quarentena, realmente, assim, eu já acho que todo mundo, né, enfim, com certeza, já passou por momentos de muitas dificuldades e que a partir disso conseguiu, né, evoluir. E a quarentena realmente foi isso. Foi um processo desafiador para todas nós, né? E a gente poder compartilhar isso, as nossas vivências, poder compartilhar as nossas criações, foi, enfim, potencializou, né, esse momento de crescimento. E trazer a arte para isso, para mim, foi encantador. Realmente, a Bárbara disse, né, que eu sou uma pessoa um pouco emocionada, mas realmente eu me emociono bastante. Eu me emocionei toda vez que a gente tinha esse contato, né? E realmente eu tô no terceiro ano, eu tô no final do terceiro ano, concluindo. E para mim isso também só trouxe essa certeza de que para mim é isso que eu quero, sabe? Eu quero estudar cada vez mais a arte, eu quero cada vez mais estar nesse meio, e eu realmente sou muito grata pela oportunidade. Vocês realmente fizeram a diferença na minha quarentena, no meu processo, tudo, e vocês, assim, estão no meu coração por toda a eternidade, eu não sei nem o que dizer. E é isso, gente. Senão também eu vou falar muito. Muito obrigada a todas vocês. Nós que agradecemos. Ana, Muito obrigada, Ana. Linda. Obrigada, Aninha. Eu cansei de falar pra você o possível, né?
É dessa potência que a gente estava falando, né? Deixa eu só contar uma última coisinha de 1 minuto que eu esqueci, porque eu sou muito barroca, né? Fui olhando aqui, escrevi 2 páginas, o trabalho de vocês citou muitas coisas e na hora de falar a emoção vem, que bom, né? E que bom que a gente sabe que pode se emocionar, que pode chorar, que isso é legítimo, né? Tanto que fomos cerceados também nisso, né? Na postura, fecha a perna, menina, não é hora de chorar, né? Porque não pode, enfim, pode sim, pode tudo, né? Pode sentar de perna aberta, inclusive. Uma hora que eu me acabei de chorar com o trabalho de vocês é com a questão da sincronicidade também que tem, né? Quando a gente trabalha com as mulheres e com essas questões das violências, né? E aí eu estava lendo a experiência de vocês e lendo do trabalho, né, do convite com a música da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo, né? E a gente fez uma roda de conversa de mulheres lá em Perus, a professora de português fez isso, né? Oficina de terça-feira, com um grupo grande de mulheres, e discutiram essas violências sistemáticas, inclusive os tipos de violência e a violência física. E aí elas resolveram ressignificar também essa experiência, né, da violência sofrida nos seus corpos, a partir dessa música da Elza. E elas fizeram um videoclipe com a música da Elza e elas iam pintando o corpo com batom nos lugares onde elas foram machucadas, né? Então também muitíssimo potente. Eu falei, gente, o que é isso, né? Olha as coisas se encontrando, né? Eu vou tentar resgatar esse vídeo aqui, porque eu perdi tudo aqui nos meus dispositivos nessa quarentena por conta do alto uso. Eu vou resgatar esse vídeo e vou enviar, eu tenho o contato da Bárbara e da Ana, e vou enviar para vocês verem. Muito importante também, né? Parabéns, parabéns. É forte, né? Não tem como não se emocionar com essa música só por ela existir, né? Muito intensa. Obrigada. Mande sim, Fran, a gente vai adorar receber, de verdade. Esses estímulos externos, né? Isso que chega a nós, só chega porque dentro nós temos um campo já, uma terra fértil, né? Para que essas coisas externas elas sejam vividas internamente e há essa ressonância, né, para daí nascer, porque senão as coisas batem e não entram, né? É um trabalho bastante potente, né, nesse sentido. Parece que todas vocês já estavam falando disso, né, de uma certa forma. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Podemos aqui, não temos compromisso. Pode ser rapidinho? Posso falar rapidinho? Pode, você não quer abrir a sua janela? Fabi, que saudade. Queridas, que saudade de vocês. É com muito amor no coração que eu vejo esse trabalho maravilhoso, que me representou do começo ao fim, me senti profundamente tocada e muito feliz pelo processo de vocês, pela poética de cada uma, tão singular, tão diferente, né? Mas maravilhosas essas poéticas e muito libertador que vocês tenham colocado isso para fora, porque nos incita também a fazer o mesmo. E de uma maneira tão simples, né? Da forma que foi possível para cada uma. Então, assim, eu estou muito tocada e quero ingressar no coletivo. Bom, é isso. Estou brincando com vocês. Mas estamos abertas. Quanto mais mulheres, melhor. Seja muito bem-vinda, por favor. Não, eu já sou, né? Nós somos todos um único coletivo, né? Que a gente possa estar sempre criando juntas fazendo interlocuções entre os nossos trabalhos. É muito bonito e espero que vocês continuem. E eu achei essa proposta de diálogo entre mulheres, né? Diálogos artísticos, que são depoimentos, que são narrativas, né? Eu achei muito delicado, muito assim importante, fundamental mesmo, e é isso que eu gostaria de fazer, assim, né? Eu me vejo assim
precisando disso, precisando fazer essas trocas, né? Então, eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante, assim, muito vital. E de alguma maneira, enfim, o nosso processo no curso também traz essa ferramenta, né? De aproximar a arte da nossa vida mesmo, que é um valor, assim, incrível que esse curso tem. Então, gente, parabéns para vocês. Com toda essa dificuldade, vocês produziram um trabalho belíssimo. Meus parabéns. E parabéns, Ana Tati, pela oportunidade para todas nós, né, por esse curso maravilhoso. Vamos ver como é que a gente faz agora sem o curso. Como é que a gente toca a vida. Verdade. Obrigada, Juliana, Fabi. também, achei muito lindo a forma como você falou da tua relação com o trabalho, da sua orientação, muito tocante também, e a parecerista também, todos, e as participantes incríveis. Vocês também estão de parabéns. Um beijo para todos. Obrigada, Fabi. Obrigada, Fabi. Saudade. Obrigada, Fabi. Que bom que você veio. Estou vendo também outras pessoas aqui. É muito legal, né, quando vem pessoas do grupo da pós também prestigiar uns aos outros. Bem, pessoal, a gente vai dar uma encerradinha, né? E tem uma questão assim da nota, que é o primeiro grupo, né, que faz a defesa aqui pelo Zoom. E eu até pedi uma orientação lá na faculdade, ela falou, faça do jeito que você quiser. Eu falei, ai, que coisa boa. Então, só que eu não sei como fazer. Porque... Tem uma nota numérica? Isso que eu ia perguntar. É numérico ou é letra? Pode pôr numérico, né? Numérico é mais... Então é 10. Eu acho que é isso, não tem discussão. Tá bom. Nem... Autoritário fui agora, autoritário. Então tá, gente, porque tem um ritual, né? Todo mundo sai e eles ficam conversando, depois chama... Fran, desculpa se eu te atropelei, mas eu acho que você está em sintonia com 10, né? A gente só fala... O grupo foi aprovado com nota 10... Com indicação de publicação, de reverberação desse trabalho em todos os lugares. Pode colocar tudo, Ana, com direito a tudo. Maravilha. Tá bom. Que bom. Agradecido, minha gente. Fran, muito prazer. Obrigada. Quero continuar a conversa contigo também, porque a Ana já é uma amiga querida, mas vou ficar muito alegre de te conhecer. Você sabe que você falou, né, da casa, eu estive lá numa roda de conversa organizada pelo Denis Papa, foi sensacional. Sim, que bom. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês lá também, brilhante. Viva. Muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei honradíssima. Ótimo conhecer vocês. Bom, então... Beijo, boa noite. Aproveite a sua sexta. Fazer um brinde aqui. Gente. Obrigada a vocês. Obrigada por Mari, pela oportunidade. Brigadão. Muito obrigada a todos que assistiram também. Obrigada pela presença. Vão comemorar, gente. Vão lá. Abraçar. Agora vai. Abraçar quem vocês podem. A gente está agendando para 2021 a grande noitada das mulheres. Não esqueçam de mim. Deixa entrar um homem. Com certeza, Fran. Entrar um homem. A gente vai dar um passe livre, Juliano, para essa só. Você será convidado. Juliano, você... também eu posso performar. Você é não precisa, você já é uma moça. É verdade. São poucos homens que são... É verdade, são poucos. Juliana é um. Obrigada, gente. Gente, boa noite, então. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo. Tchau.